Hoje vamos mergulhar num tópico crítico. Porque é que a sua casa não está a vender? Se tem tido dificuldades em vender o seu imóvel, fique por aqui porque vamos revelar-lhe quais os principais motivos e como os contornar. Em primeiro lugar, quero dar-vos um pouco de contexto. O tempo médio de absorção do imóvel em Portugal é de 6 meses. Nas áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa, esse período diminui para 5 meses, dado que um apartamento leva em média 4 meses para ser vendido e uma moradia leva 6. Estes dados são do Confidencial Imobiliário, que, para quem não sabe, é um databank independente tão credível que é utilizado por uma série de instituições, desde o Banco Central Europeu e o Banco de Portugal, até cerca das 20 principais câmaras municipais de Portugal. Dentro da nossa agência, este dado não foge à regra, uma vez que 78% dos imóveis são vendidos nesses tais 6 meses. No entanto, eis um dado ainda um pouco mais interessante. 52% dos imóveis são vendidos ao longo dos primeiros 3 meses. E isto não acontece por acaso. Os nossos planos de marketing são de 12 semanas. E hoje vamos partilhar convosco quais os segredos para bater o mercado. Um dos principais motivos para o imóvel não se vender é, sem dúvida alguma, um preço excessivo. Um consultor imobiliário costuma ser criticado por ter cão e por não o ter. Por um lado, ouvimos constantemente que andamos a inflacionar o mercado. E, por outro, ao lidar com o cliente no dia-a-dia, aquilo que ouvimos constantemente é: o meu imóvel vale muito mais do que isso. Fixar um preço demasiado elevado para a sua casa é um autêntico tiro no pé e é muito simples de perceber o porquê. Vamos supor a seguinte situação. Quer vender o seu apartamento e na vizinhança há 4 imóveis similares ao seu à venda. Áreas similares, a mesma tipologia, níveis de acabamento similares e anos de construção sem grandes desfazamentos entre si. Vamos agora supor que o seu apartamento, o quinto apartamento, vai entrar no mercado por um valor superior ao destes 4 concorrentes. Coloque-se agora no papel do comprador. Quer comprar naquela zona, com aquela tipologia e com estas características. Tem 5 hipóteses à escolha. Se os apartamentos forem similares, qual é que acha que vai comprar? Tudo o que um preço elevado vai fazer é ajudar a vender os imóveis similares que estejam à venda por preços inferiores. E é por isto que é crucial definir um preço competitivo, não um preço baixo, atenção, com base numa análise de mercado minuciosa. O primeiro passo é a recolha de todas as informações necessárias sobre o imóvel. Dimensões detalhadas, número de divisões, certificado energético, ano de construção, historial e o que mais for relevante. Em seguida, terá de apurar o preço do metro quadrado, o tempo médio de absorção e a quantidade de imóveis vendidos na sua área. Existem imensas plataformas que agregam estes dados e o ideal será fazer o cruzamento de dados entre essas plataformas. Nós confiamos plenamente no Confidencial Imobiliário, serve para o Banco Central Europeu, serve para nós, mas essa é uma plataforma paga e, mesmo assim, consultamos sempre mais 2 plataformas para garantir que estamos a informar o cliente da melhor forma possível. Depois disso, veja quais os imóveis disponíveis no mercado. Compare-os não só visualmente, mas analise também os critérios que são mais importantes e podem ser percepcionados pelo comprador como aspectos positivos ou aspectos negativos. Lembre-se, como vendedor, é mais do que legítimo que tenha as suas expectativas relativamente ao preço. No entanto, a venda é sempre ditada pelo mercado e, por muito imperfeito que este seja, nunca está errado. O próximo ponto que pode estar a afetar a sua venda é o marketing. Nesta era digital, marketing eficaz é essencial. Em Portugal, uma pessoa passa em média 3 horas e 33 minutos por dia no telefone e cerca de 2/3 desse tempo é passado nas redes sociais. Acredite, se está a vender um imóvel em Portugal em 2024, 92% dos compradores encontram o seu imóvel online. Como é que se vende um imóvel online, então? Em primeiro lugar, não economize na fotografia profissional. Acredite, eu fui fotógrafo de imobiliário e de arquitetura durante 4 anos. E boas fotografias podem fazer toda a diferença. É o primeiro contacto do comprador com a sua casa e é o que vai enaltecer as características das mesmas. Em janeiro deste ano, foi-nos entregue a promoção de uma moradia que estava à venda há 2 anos. Fizemos um open house e o principal comentário das 6 visitas que tivemos foi: esta casa está muito melhor por dentro do que eu imaginava. Isto aconteceu porque optámos por nos focar muito mais no exterior da moradia, que era muito interessante, e as pessoas não tinham uma boa percepção do interior e havia que melhorá-la. Nessa mesma semana, eu fui fotografar a moradia de novo, trocámos as fotografias em todas as plataformas e tivemos mais 2 visitas nessa semana. A segunda visita apresentou proposta, e foi o comprador, e na altura disse-me: eu estava a passar por vários imóveis, mas quando vi as fotografias deste voltei atrás e entramos em contacto consigo. Boas fotografias atraem o comprador. Para além disso, há que aplicar a mesma lógica ao vídeo profissional e ao uso de drone para mostrar o imóvel de uma perspectiva diferente, enquadrá-lo geograficamente e revelar todo o potencial da área e da infraestrutura à sua volta. Lembre-se, é mais barato pagar mais. Não poupe na qualidade do serviço. É o que muitos vendedores de casas fazem, para não dizer todos. Não seja como as massas e eu prometo que vai compensar para si. Se precisa de ajuda, consulte o meu Instagram e não hesite em enviar-me mensagem. Eu terei todo o gosto em ajudá-lo.
O timing também pode desempenhar um papel vital. Apesar de não ser regra, se anunciar a sua casa durante uma época de mercado lento, pode ter menos compradores. Tente anunciar a sua propriedade durante as épocas de pico, quando o mercado está mais ativo. Normalmente, estas épocas são a primavera, o início do verão e o outono. No entanto, é importante mencionar que hoje em dia, através das redes sociais, na verdade, acaba por não haver assim tantas épocas baixas quanto isso. O estado do imóvel é outro fator crítico. Se a sua casa precisar de reparações ou atualizações, a única coisa que está a fazer é dar poder de negociação ao comprador e, na esmagadora maioria das vezes, fica-lhe muito mais barato fazer a reparação do que depois ficar a perder esse valor na venda. É o único fator que não pode mudar no seu imóvel. No entanto, pode realçar as suas vantagens. Se o seu imóvel se situar numa área menos desejável, realça as suas características positivas ou os potenciais desenvolvimentos de futuro naquela área. Preste atenção, por exemplo, ao desenvolvimento de infraestruturas, à construção de linhas de metro, ao acesso à autoestrada, proximidade a pontos de interesse como praias ou até pontos turísticos e ainda no comércio e serviços que estão disponíveis na proximidade do imóvel. A falta de homestaging também pode ser um fator de quebra do negócio. O homestaging ajuda os potenciais compradores a visualizarem-se a viver no espaço. Confie em mim, se um comprador visita a sua casa e se imagina a viver na mesma durante a visita, é muito provável que venha a fazer uma proposta no final, uma vez que já está a criar uma ligação emocional ao imóvel e isso lhe vai causar uma impressão duradoura. Na minha prática, as casas com mobiliário vendem-se muito mais depressa. A maior parte dos compradores não é decorador de interiores e não consegue imaginar como o imóvel vai ficar na sua versão final, nem que móveis consegue incluir num determinado espaço. É também por este motivo que os imóveis renovados se vendem mais depressa. Para além disso, ao ver o imóvel mobilado, o comprador não sente o desconforto do vazio, nem ouve o eco. Nos novos edifícios, nós aconselhamos sempre o promotor a ter pelo menos 1 ou 2 apartamentos totalmente mobilados, com eletrodomésticos e mobiliário. Faz toda a diferença. A acessibilidade limitada pode frustrar os potenciais compradores. Certifique-se de que está disponível para mostrar a casa a horas que evitem ao máximo o trânsito. Quanto mais flexível for neste aspecto, maiores são as hipóteses de atrair compradores sérios. Por vezes, a culpa até pode ser das condições desfavoráveis do mercado. Nós não gostamos de dar motivos externos que não estão sob o nosso controle, mas a verdade é que as recessões económicas ou o aumento das taxas de juros podem afetar e afetam mesmo o mercado imobiliário. Mantenha-se informado e tenha em conta estes fatores quando vender a sua casa. E é isto. Estas são as principais razões pelas quais a sua casa pode não estar a ser vendida. Se as abordar a todas, é quase garantido que vai ter uma venda bem-sucedida. Descure uma delas, no entanto, e pode enfrentar um tempo de venda mais longo ou uma venda abaixo do preço ideal. Se deixei passar alguma coisa ou se tiver alguma dúvida, deixe um comentário abaixo ou envie mensagem para o meu Instagram. Até à próxima e bons negócios!